Então, fala pessoal, vocês me conhecem já, meu nome é Marcos Moura, eu passei no Barro Branco no concurso de 2023. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples, um vídeo assim mais reflexivo, para você colocar a mão na consciência e pensar um pouco, pensar por conta própria, porque muitas pessoas têm me procurado pedindo mentoria, né? Você dá mentoria para o Barro Branco no sentido assim do exame psicológico, eu até dou mentoria para o exame de conhecimento, eu posso dar um direcionamento para a pessoa estudar. E eu faço isso sempre por um valor muito acessível, um valor muito tranquilo, e às vezes sem cobrar nada, às vezes sem cobrar nada, eu passo um direcionamento para a pessoa, olha, estude por aqui, olha, faça questões desse tipo. As pessoas me procuram, todo dia tem alguém falando comigo no Instagram, todo dia tem alguém falando comigo no Instagram, todo dia tem alguém falando comigo no YouTube, e eu ajudo as pessoas com muita tranquilidade, com muita naturalidade, porque para mim, isso pode parecer. Algumas pessoas não podem acreditar nisso, mas para mim, a satisfação vem que o aluno ele teve um resultado e que eu fiz parte disso. Não existe valor. Beleza, eu cobro um valor pelo meu curso, obviamente. Né? Nada é de graça nesse mundo, né? O dinheiro ele está na frente de muitas coisas, mas nem tudo é dinheiro, nem tudo. O dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. Existem coisas que vai além do dinheiro. Por exemplo, esse curso para mim, ele não é tudo, entendeu? Eu tenho o meu curso, mas hoje eu vou falar do exame psicológico, porque muitas pessoas têm me perguntado se eu dou mentoria para o exame psicológico. Eu poderia simplesmente falar assim, não, eu passei e conheça aqui o segredo para você ser aprovado no exame do psicológico, do Barro Branco, e cobrar um valor exorbitante. Nem um valor exorbitante estou falando, eu poderia cobrar R$ 1.000 para 5 cabeças, eu já ia ganhar 5.000, e eu sei que as pessoas iam pagar em mim pelo meu poder de convencimento, e eu ia juntar um marketing, ia juntar uma equipe, pelo menos um psicólogo, e ia vender e ganhar dinheiro por trás disso. Mas as coisas não funcionam assim. Isso é enganar quem tem essa dor legítima. Por exemplo, os 200 primeiros colocados do Barro Branco, eles estão desesperados. Se você está entre os 400 primeiros, está desesperado para passar, para entrar. Você só depende. Agora você já fez a prova, você já passou. Você só depende de quê? Você só depende do seu resultado no exame psicológico. Então, olha como é que está a sua vida. Você está entre os 400 primeiros colocados. Você daria simplesmente R$ 1.000, um voto de confiança para te garantir a aprovação. Você daria. E eu não acho isso legítimo. Muitos cursos aí, cursinhos, eles cobram 8 mil, 9 mil, 7 mil. Um acompanhamento psicológico aqui de R$ 2.000, 1.500. Não estou falando que isso não é legítimo, porque tudo bem, é uma forma lícita de ganhar dinheiro. Mas isso não é justo, por que não é justo? Além de ser um valor exorbitante, e você cobra em cima de uma dor da pessoa, ela precisa passar, ela quer passar, é o sonho dela passar. Ela está na segunda tentativa, ela está na terceira tentativa, mas isso não é legal. Por que não é legal? Porque você não pode garantir. Você não pode garantir para a pessoa que ela vai ser aprovada pela sua ajuda. Você não pode garantir que ela vai ser aprovada pelo seu direcionamento, pelo seu acompanhamento psicológico. Até porque, se você for ver o que o Conselho de Psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia defende, isso não é lícito. Você querer aplicar teste nas pessoas assim de forma para que elas se preparem para o exame. Mas o que que eu passo para vocês? Eu passo por um valor muito barato de R$ 3,99. É um valor meramente simbólico para você estar aqui ajudando, incentivando o meu trabalho pelo YouTube. É um valor simbólico. E o que que eu passo? Eu passo uma filosofia de pensamento. É um caminho assim, ó. Se você fizer isso e agir dessa forma, você vai estar agindo como um aluno oficial deve se portar na academia. Então é muito provável que se você fizer isso, você passe. Agora, não existe garantia, você está entendendo? Porque depende de você, depende de você. Ou seja, quando a gente trata de um exame de conhecimento, isso é mais simples de você calcular. Olha, aqui está a questão, você faz dessa forma, está nas suas mãos. Aí o aluno ele erra, ele consegue perceber, pô, o cara me ensinou, só que eu errei por uma falta de atenção, ou eu errei porque eu não prestei atenção na aula, tinha lá as questões do material e realmente foi displicência da minha parte, ou foi falta de atenção no momento, ou então falta de inteligência emocional. Mas quando se trata de um exame do psicológico, isso você não tem como garantir. Você não tem como garantir que vai dar certo. Você não tem como garantir que se ele passou, se o cara passou, você não consegue garantir, pô,
ele passou por minha causa. Não consegue garantir. Porque se você pegasse essa mesma pessoa e tirasse essa possibilidade de fazer o exame psicológico, ela poderia passar da mesma forma. Como eu tinha muitos colegas lá que passaram sem fazer nada. Às vezes eles pagaram ali alguma coisinha de R$ 100, alguma coisinha de R$ 50, uma entrevista com um psicólogo de R$ 300, tudo bem. Mas é a minoria. E aí, o que eu passo aqui para vocês? Eu mostro como é o exame aplicado, o individual. Tudo bem? Para você não chegar às cegas e ficar também perdido. Você deve ter o mínimo de noção. Eu tenho um PDF, eu tenho um Drive. Eu vou até mostrar aqui agora aqui para vocês, rapidinho. Eu vou abrir aqui. Fica comigo aí que vai dar certo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu canal no YouTube. Esse vídeo aqui, ó, como é o psicológico do Barro Branco. Não cai em golpes. Você só precisa virar membro do meu canal, pagar R$ 3,99. Eu poderia cobrar um valor exorbitante, mas eu não acho legítimo, não acho honesto. Você tá entendendo? Então, se você está aqui, é porque muito provavelmente você está entre os 400 primeiros colocados aí. Você vai fazer o TAF, você vai fazer as outras etapas. E aqui está meu Drive com todos os testes que são aplicados. Aqui a bateria, o teste de personalidade, HTP e vários outros testes que são aplicados no exame coletivo, que é com todo mundo. São provas de autoescola, você vai pegar o seu lápis, você vai pegar a sua caneta, tem as regras do jogo. E você vai ter que ter muita calma. E, obviamente, o que eu falei nesse vídeo? Eu falei de que forma você deve responder. Não seja sincero, não cai nessa. Ah, seja você. Também não é assim. Seja você. Se você for desorganizado, se você não for uma pessoa que gosta de horário, se você não for uma pessoa que cumpre com as missões que são dadas para você, você tem uma tarefa de trabalho e você precisa resolver essa tarefa. E se você, não, eu deixo para fazer de última hora. Não, isso não é um comportamento de um oficial, de um comandante. Você tem que ver o edital, você tem que ler o edital e saber o que é. Isso é você se preparar. Mas como é que eu vou vender isso por R$ 1.000, por R$ 500? Não é legítimo. Não é legítimo porque você que deve analisar um vídeo assim, porque isso que eu tô falando para vocês, o que eu falei nesse vídeo aqui, ó, é o que o psicólogo ele vai falar para você, só que ele vai colocar toda uma embalagem, entendeu? Esses cursos eles vão colocar toda uma embalagem assim para te vender e é tipo assim, é tipo aquele morango do amor de R$ 1.000. O sabor é o mesmo que um morango de R$ 20. Só que tem toda ali, né? Uma estéticazinha, um negocinho. Então, não cai nisso. R$ 8.000, 9.000, 7.000, não cai nesse golpe. Não vou falar que é um golpe porque é pesado, mas não caia nisso. Dê valor ao seu dinheiro. Dê valor ao seu dinheiro, porque você vai se arrepender no futuro. Você pode até pensar assim, ó. Tá certo, eu vou assinar o contrato, mas tudo bem, se eu não passar, eu não vou ter que pagar. E se eu passar, eu vou pagar com felicidade, eu vou pagar com alegria, porque eu vou estar lá dentro. Cuidado, cuidado com isso, tá? Então, esse vídeo é só um alerta aqui. Eu sei que eu já falei isso, mas é importante falar de novo, porque tem gente que me procurou. Pô, você dá mentoria pro psicológico, eu quero sua ajuda. Não, confia no que eu tô falando. Confia no que eu tô falando que vai dar certo. Vai dar certo, mas você tem que seguir na hora. Você tem que ter clareza na hora que você for participar da entrevista individual. Você tem que ter calma. E você tem que, ao longo desse tempo aí, você já vai trabalhando a sua personalidade. Ao longo desse tempo, você já vai se preparando. Você vai ganhando confiança em você mesmo. Você vai querendo, lendo o edital, sabendo o que você precisa ter. Você precisa ter. Uma das coisas que mais reprova no exame psicológico é o quê? É falta de. Não é nem inteligência interpessoal, mas alguma coisa interpessoal, que é a capacidade de conversar, a capacidade de você é, lidar com o outro, entendeu? Ou seja, a capacidade de você conversar, de você liderar, de você ter uma comunicação efetiva, de você se relacionar com as pessoas. É relação interpessoal, era isso que eu queria achar. Então a maioria das pessoas perde por relação interpessoal. Você tem que demonstrar isso na hora. É o que eu falo nesse vídeo. E é um valor simbólico. E é um vídeo de alerta aqui, né? Porque não caia em golpes, não cai em conversa fiada. E as pessoas procuram isso, né? Tem muita gente desesperada aí. E é legítimo, sei que é legítimo, né? Mas o mercado funciona assim. A pessoa está desesperada, ela quer passar. E eu passei por isso, eu sei o que é isso. Não só passei pelos testes, como passei por esse momento de desespero, porque eu passei muito bem colocado. Eu não dependia da reprovação alheia para entrar no Barro Branco. Foi mérito meu. Eu sabia o que eu estava fazendo quando fiz a prova. Então esse vídeo é só um alerta aqui para você abrir a consciência, abrir os olhos e ver, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Essa é a mensagem. Não assine contrato sem ler tudo, sem analisar, pesar. Coloca na balança aí e pesa. Então, cuidado, né? As pessoas têm que ter honestidade
Não tenho condição de cobrar algo que eu sei que não tem nenhuma garantia para entregar o resultado, mas eu entrego aqui uma coisa simbólica, pelo menos um direcionamento para você não ir às cegas. E eu sei que muita gente vai passar só com esse meu vídeo, só tendo acesso a esse drive aqui, que é as coisas que caem na prova, e pode ter certeza que se for para você passar, você vai passar. E basta você seguir uma pequena diretriz que você já está lá dentro. Porque se você falar para mim, eu confio 100% nesses testes aplicados, não existe isso. Não se traça o perfil de uma pessoa em testes assim tão simples. Não se traça o perfil de uma pessoa em poucos dias assim. Você poderia falar que traça o perfil da pessoa ao longo dos 4 anos do CFO. Aí você consegue avaliar o perfil da pessoa, se ela consegue se encaixar no perfil de um comandante, ali o perfil que exige. Mas não tem como. Em 3 dias, em 3 testes, numa conversa individual, em testes coletivos, no PMK você não consegue traçar com perfeição, não é nem perfeição, com clareza, você não consegue traçar ali com convicção se aquela pessoa é ou não é apta a exercer o cargo, se ela está ou não está, entendeu? Então essa é a mensagem de hoje, essa é a mensagem do dia. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, comenta aí, curta para dar aquela força. Na moral, não custa nada. Não vai cair seu dedo, ó, aqui, ó. Clica aí, né? Na boa, faz a boa aí. Então tamo junto aí. E eu espero que você passe. Se você passar, fale comigo para eu saber. Tamo junto, valeu.